Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer uma informação extremamente relevante para você entender a lei de cotas raciais, num importante concurso que está sendo discutido, que foi judicializado no que se refere a esse ponto. E aí, com a notícia, você vai entender bem como é que funcionam as cotas de uma maneira bastante didática. Valeu? Então fique até o final. Muito bem, quem sou eu? Eu sou Daniel Pereira Coach. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, o que eu produzi, o que eu produzo em termos de conteúdo, para que você consiga estudar de maneira eficiente para concurso público. Dê uma olhada aqui. Aqui embaixo na descrição também tem as minhas redes sociais, uma breve biografia do que eu faço. Tem link gratuito do Gran Curso para você estudar com mais maestria. Dê like, comente, me propague por aí também, deixe seu excelente comentário, eu estou lendo sempre aí, inscreve-se no canal, se puder seja membro ou membra. Vamos lá então agora? Direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição do vídeo, no frio curitibano, aqui não tem edição, não adianto nada, é assim como é mesmo, para você se sentir em casa. Ó, gente, deixa eu dar uma explicada, uma contextualizada, daí eu vou para a notícia para a gente poder entender bem como é que funcionam as cotas raciais. Ó, a questão das cotas raciais ou cotas, agora nós estamos falando também bastante de cotas para pessoas trans. Na FUNAI, até trouxe um vídeo especificamente sobre isso, há uma cota para indígenas, em concurso público eu estou dizendo, né? Tem cotas para PCDs. As cotas visam trazer para o mercado, no caso do concurso, o mercado de trabalho estatal, pessoas que estariam fora ou que estariam alijadas do processo e então a gente equipara essas pessoas de modo tal que elas consigam se recolocar no mercado de trabalho, né? Sem muitas delongas, é por aí e que se vejam representadas também nesse universo do concurso público. Então, nós temos várias cotas. Dentre essas cotas, talvez uma das grandes e importantes cotas claro, as outras também são importantes, mas na quantidade de vagas, talvez as cotas raciais. Pois bem, uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, e eu quero reagir a essa notícia explicando como é que funcionam as cotas raciais, trazer aqui essa notícia, eu vou deixar o link lá embaixo, na descrição do vídeo, para a gente poder entender onde é que funciona e como é que as cotas são, como é que aquelas pessoas que vão muito bem nas cotas são retiradas dali, vai para cá, vai para lá, e tem as várias fases, porque eu vejo e percebo que tem muita banca que faz uma leitura errada da lei. Legal? Então, vamos lá para a notícia e a gente vai explicando devagarzinho isso aqui. Deu na Folha de São Paulo, do dia 20, hoje, portanto, o seguinte, ó, o Senado prejudica negros em concurso ao descumprir lei aprovada pela própria casa, disse o Ministério Público Federal. Claro, porque a lei de cotas foi aprovada pelo Senado, só que o Senado, segundo o Ministério Público Federal, descumpre a lei de cotas. O Senado, obviamente, nega os erros em seleção e diz cumprir integralmente a legislação. Vamos lá para a notícia, ó. Olha que interessante. O Ministério Público Federal afirma que o Senado prejudicou candidatos negros aprovados no último concurso para o cargo de analista legislativo. Então, analista legislativo, esse é o cargo. Candidatos negros, diz o Ministério Público Federal, foram prejudicados porque o Senado descumpriu lei que a própria casa ajudou a aprovar em 2014. Esse caso de descumprimento já tinha sido discutido lá atrás em abril. Mas vamos lá aqui. O que é a legislação? A legislação determina que candidatos negros e pardos, então negro, e aí embaixo nós temos os pretos e os pardos, que concorrem na legislação de cotas. Essa lei, a legislação, determina que candidatos, então, negros e pardos, com nota suficiente para aprovação por ampla concorrência, devem ser excluídos da lista de cotas. Vou citar, sim, um exemplo totalmente imaginário. Então, digamos que, num concurso público,
Aqui nós temos a concorrência geral e aqui o pessoal das cotas. Digamos que na concorrência geral a nota máxima ali foi 70 e aqui a nota máxima foi, digamos, 80. Né? Então, essa pessoa que tirou 80 sai dessa lei de cotas e fica para a concorrência geral e abre aquela vaga, que seria em tese dela, aqui na lei de cotas para ser redistribuída entre os demais cotistas. Legal, entendeu? Então, o Senado, no entanto, diz a notícia, fez o oposto. Candidatos negros que seriam aprovados, independentemente da reserva legal, foram colocados entre os cotistas. Então, diz a notícia que, nesse caso que eu estou citando como exemplo aqui, essa pessoa que deveria ir para a lista geral ficou aqui. E, obviamente, acabou tendo a vaga dela na lei de cotas e, óbvio, também não abriu a vaga dela, né? Ficou ali no sistema de cotas. Bom, reduzindo, claro, entre os cotistas, reduzindo as vagas disponíveis para este público, para o público de cotas. Bom, onde é que foi tudo isso aí? Professor, é uma notícia, mas onde foi? Que ação que é? O parecer do Ministério Público Federal foi dado no âmbito de uma ação movida por uma instituição que é a Educa Afro, que é uma organização voltada à inclusão no ensino superior e também por 4 candidatos que se sentiram prejudicados. Então, a Educa Afro e mais 4 candidatos ajuizaram uma ação, né, para que a justiça resolva, judicializaram a questão sobre exatamente essa questão de cotas no Senado Federal. E, claro, nas ações, o Ministério Público Federal é convidado, intimado, notificado a oferecer seu parecer como grande fiscal da lei. E o Ministério Público Federal disse, sim, tem razão os candidatos e a Educafro porque o Senado não cumpriu a lei de cotas. Voltando aqui, o parecer do MPF foi assinado pela Procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira. Esse processo todo corre na Justiça Federal do Distrito Federal. No caso concreto, 42 pessoas foram convocadas para o cargo de analista legislativo com especialidade em administração a partir do concurso realizado no segundo semestre do ano passado. Bom, dessa galera toda, 8 negros foram nomeados. 6 desses 8 apareciam entre os primeiros 42 colocados, ou melhor, apareciam entre os 42 primeiros colocados e nem precisariam de cotas, eles seriam classificados normalmente, estudaram bastante. Então, 6 dos 8 nomeados já poderiam ocupar essas vagas do cômputo geral e não das cotas. Entendeu a diferença? Assim, na avaliação do Ministério Público Federal, o Senado errou ao não remover os candidatos da lista de cotas e dar lugar a mais 6 negros. Então, esses 6 sairiam daqui, iam para a lista geral, abririam 6 vagas nas cotas. Para a procuradora, a metodologia usada leva à concorrência de candidatos negros apenas entre si. Esse é um drama também, porque eu vejo e muitas bancas importantes por aí fazendo uma leitura errada, que não é exatamente essa leitura aqui que a procuradora fez, e mantendo os candidatos, e aí é uma segregação, né? Numa espécie de segregação na lista dos negros, digamos assim, e aí candidatos muito bons acabam disputando somente ali no meio daquelas vagas da lista de cotas. Vamos lá. Então, para a procuradora, a metodologia usada leva à concorrência de candidatos negros apenas entre si, reduz o número de pessoas pretas e pardas aprovadas, claro, reduz mesmo, e limita o alcance da reserva de vagas no funcionalismo público. A metodologia, disse a peça da procuradora lá assinada, a metodologia adotada pelo Senado Federal e pela FGV, então a banca foi a Fundação Getúlio Vargas, no concurso público ora questionado, leva à concorrência de candidatos negros apenas entre si
e reduz, na realidade, o número de candidatos negros convocados, admitidos, pois convoca os aprovados negros quase que exclusivamente a partir da lista de candidatos negros, mesmo aqueles que têm notas suficientes para aprovação na lista da ampla concorrência. Dessa forma, continua a procuradora, além da violação frontal ao disposto no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 12.990 de 2014, que é a Lei de Cotas, a metodologia adotada pelas impetradas limita o alcance da ação afirmativa de reserva de vagas e da política de cotas em concursos públicos. A Lei de Cotas em Concurso Público, que você sabe foi aprovada em 2014 pelo Congresso, reserva 20% das vagas para candidatos negros, mas não limita o número de aprovados ao percentual. Ela reserva 20, mas não diz é só isso. Você pode extrapolar. Mas não limita o número de vagas, o número de aprovados ao percentual. Bom, o Senado argumentou que a lei não traz de forma específica o procedimento a ser observado para a realização das nomeações e disse que decidiu convocar um negro a cada 3 vagas para cumprir o percentual estabelecido em lei. Então agora nós estamos, a FGV também se pronunciou dizendo que faz tudo certinho, correto, né? Estamos aguardando uma decisão judicial nessa importante manifestação da justiça, mas é importante que nós tenhamos em mente de como é que funciona a lei de cotas. Você entendeu mais ou menos como é que funciona? Eu trouxe esse caso de maneira bem didática para que a gente consiga colocar em prática essa lei, a lei de cotas, e para que a gente consiga perceber, na verdade, como é que funciona a lei de cotas na prática. Você concorda, você não concorda? Deixe seu comentário, deixe seu like aí e vamos debater. Valeu, gente! É isso, muito obrigado, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.